Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Canoa, sou advogado, professor de Direito do Trabalho e senti a necessidade de fazer um vídeo, falar um pouco com vocês sobre o que está acontecendo. Desculpa o amadorismo do vídeo, nunca tinha feito um vídeo assim, é a primeira vez e acho que nós estamos caminhando para isso. Bom, o que está acontecendo? O mundo está com um surto de coronavírus, todo mundo sabe, ninguém nega. Esse vírus, esse surto atingiu a população global e causou efeitos nas relações de consumo, nas relações de trabalho. E são efeitos duradouros até o momento. Nenhum país superou a crise do coronavírus. Nós temos algumas notícias que a China tem conseguido segurar novos casos e começar tratamentos efetivos de cura, mas a gente não tem muito mais do que isso. Não tem uma zona que já esteja neutra de contágio. E esse é um vírus que a gente tem notícia dele de dezembro para cá. Então, seguramente não é uma coisa de 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 4 meses que vai acabar. O país está vivendo o coronavírus, não está vivendo o pior momento do coronavírus, com certeza, e não tem uma perspectiva disso acabar. Não tem. É uma questão de bom senso, é só observar os outros países do mundo. A Alemanha, China, Itália, Austrália, França, Estados Unidos, Coreia, nenhum conseguiu superar, encerrar isso em 5 meses. Não vai ser o Brasil que em 3 meses vai resolver isso, não vai. E aí gera um problema pro empresariado, que não tem mão de obra, gera um problema do empresariado, que não tem comércio, não tem cliente, e gera um problema do trabalhador, porque se ele não trabalha, ele vai receber. Bom, muita crítica tem sido feita ao governo federal. Eu saio em defesa dele, não fui eleitor, mas eu compreendo que o mundo está em colapso, o mundo está em caos. Não foi o presidente que criou o caos. Se o Brasil está agindo de forma antecipada, de forma retardada ou no tempo, isso a gente não tem como saber. Nós não tínhamos uma lei de quarentena, aliás, nós não temos uma lei de quarentena para epidemias globais. E é uma tendência, isso não tem dúvida, com a globalização, com as formas de relação. Se a sociedade se mantiver como ela vem se mantendo nas últimas décadas, de 90 para cá, é fato que nós vamos ter outras epidemias. Já era esperado e, bom, o governo não tinha como prever isso. Nós temos uma brecha, nós temos uma necessidade de uma lei de quarentena e ainda não temos. Mas em tempo, e aí é uma opinião minha, eu acho que em tempo o governo tomou medidas e fez uma lei para o coronavírus. Bom, não é a melhor lei do mundo, mas é uma lei. E essa lei trouxe uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. O que é isso? Seria o trabalhador não exercer a função, não prestar o serviço e ter todos os efeitos do contrato garantidos. Especialmente o que todo mundo quer saber, a remuneração. Ele não iria trabalhar, mas iria receber como se tivesse trabalhado. Bom, ok. E essa lei traz algumas hipóteses para isso acontecer, não é para todos os trabalhadores. Naquela situação de afastamento do trabalhador por internação, por quarentena, a lei traz as medidas legais, é só olhar a lei 13.979, vocês vão entender. A lei bem simples, mas já foi alterada. E aí vem o problema. Hoje, no dia de hoje, eu acordei e estava um mundo pegando fogo por causa de uma tal medida provisória. Eu pedi para o pessoal ter um pouco de paciência. A medida não trouxe tanta mudança. A lei trabalhista nossa tem sofrido mudanças desde sempre. É uma questão de conflito, uma questão de tensão de poder. Grupos econômicos elegem políticos que fazem frente e produzem leis, né, fazem normas em prol do empresariado, em prol do empregador. De outro lado, grupos de trabalhadores fazem frente, fazem pressões, fazem greves e vem constituindo globalmente, inclusive, regras trabalhistas mais favoráveis, especialmente com a ajuda da OIT. Bom, aí o presidente vai lá e faz a sua medida provisória. Ele cria uma forma de suspensão do contrato de trabalho. Bom, o que é isso? O trabalhador não trabalha e os efeitos do contrato de trabalho serão suspensos. Ele não vai ter nenhum efeito, notadamente, o que todo mundo quer saber, a remuneração. Era o artigo 18. Bom, e aí gerou um caos, todo mundo querendo discutir, não pode, o trabalhador não pode ficar sem receber, vai ficar sem receber, como que isso vai se dar? E eu disse, vamos ter calma,
As críticas são necessárias, a gente tem que se posicionar, tem que apontar os efeitos disso. Não quero criticar o presidente, acho que ele está tentando naquilo que ele acredita. Não é o que eu acredito, mas é aquilo que ele acredita, então são tentativas dele. E aí ele revogou agora à tarde, ou melhor, saiu um Twitter dele dizendo que revogou o artigo 18. Acabou com a suspensão que ele tinha início feito. São medidas provisórias. Medidas provisórias não são a forma mais ideal de legislar sobre questões trabalhistas. Medidas provisórias são formas excepcionais de legislação feitas pelo executivo. Ele também não é o sujeito mais adequado para fazer isso, mas em tempos de crise eu entendo que ele tem que fazer mesmo. Sou contra o presidente governar, inclusive esse, por medida provisória, já que ele fez isso no início, mas nesse momento eu acho certo o modelo adequado para enfrentar as medidas provisórias. Só que a medida provisória não se perdura no tempo sem uma análise do Congresso. Ela tem uma vida curta. E eu disse, vamos ficar com calma porque o Congresso ainda vai ter que manifestar sobre isso. Não é uma realidade. E antes mesmo do Congresso fazer alguma coisa sobre, o presidente já revogou a ideia da suspensão. Bom, o fato é, gente, os contratos de trabalho estão aí. Nós temos uma lei já alterada, mas temos uma lei que prevê uma interrupção. Nós temos alguns princípios de relação de trabalho que eu espero que o governo respeite: a proteção da relação de trabalho, a proteção do emprego, a proteção do empregado, a vedação de retrocesso de direito trabalhista, que amplamente foi palanque de campanha e nós vimos que não tinha efetivo nenhum. Essa crise do coronavírus vai acabar mascarando uma crise que o governo federal já vinha passando, de não ter força de reagir economicamente, mas é uma crise global. Então a gente precisa de união, a gente precisa de consciência. Ficar todo mundo isolado, eu não posso falar de vírus, eu não tenho expertise sobre vírus, mas é seguir as recomendações mundiais, as recomendações globais e perceber que se nenhum país saiu disso ainda, não tá com cara que vai ser o Brasil o país que vai inovar a cura com remédio de malária ou aspirina que vai resolver o coronavírus. Nós vamos passar por momentos complicados. Precisamos de respostas legislativas urgentes, como eu disse, talvez até medidas provisórias, que venham a assegurar a relação de trabalho, assegurar os direitos humanos e a dignidade, não só dos trabalhadores, mas de toda a população. Nesse momento está muito instável para a gente ter qualquer opinião sobre, está muito instável, e o que eu poderia trazer para todo mundo são os institutos. Interrupção, como eu disse, o trabalhador não trabalha, mas todos os efeitos do contrato de trabalho se mantêm, inclusive a remuneração, a suspensão, o trabalhador não trabalha e não tem nenhum efeito do contrato de trabalho, especialmente a remuneração, ele não ganha, não, ele vai ficar em casa. Bom, vamos tentar proteger a saúde mental, nos resguardar na medida do que foi orientado em termos de isolamento, em termos de precaução mesmo em relação a esse vírus. E solidariedade, né, pessoal? Eu acho que a palavra maior é solidariedade nesse momento, para tentar não entrar em tanto caos, em tanto colapso, tá bom? Espero ter ajudado.